Olá, bom dia. Bem, a nossa discussão de hoje vai ser sobre um tema também interessante aqui em geometria analítica, sobre coordenadas polares. As coordenadas polares, elas têm aplicação dentro e fora da matemática, em diversas áreas, por exemplo, nos sistemas de navegação. Essas aplicações, essas curiosidades e algumas coisas assim, eu recomendo, deixo como tarefa, recomendo que vocês, façam uma pesquisa na internet para ver as diversas aplicações das coordenadas polares. O que a gente vai focar hoje aqui é a parte matemática, fundamentação matemática, definição, propriedades, etc. Ok? Então, basicamente, a discussão pode começar da seguinte maneira, né? Nós estamos no plano, né? O nosso universo de trabalho aqui hoje vai ser o plano, e queremos representar algebricamente objetos no plano, por exemplo, um ponto, uma curva, etc., né? Digamos aqui um ponto, que eu queira representar algebricamente esse objeto geométrico. Então, de que maneira a gente pode fazer para representar? Bem, uma maneira comum que a gente aprende, e aprendeu desde a escola, é considerar um sistema de coordenadas cartesianas e daí associar a esse ponto um par de números, a abscissa e a ordenada relativamente a esse sistema de coordenadas. Tá? Essa é uma maneira. Por exemplo, uma curva, né? Digamos, essa elipse aqui, que tem esses elementos, né? É uma elipse, de que maneira a gente pode representar algebricamente, caracterizar algebricamente essa elipse? Também, da mesma forma, se a gente considerar aqui um sistema de coordenadas cartesianas, nessa posição, por exemplo, que é bem conveniente, essa curva, esse objeto geométrico, pode ser caracterizado algebricamente por essa equaçãozinha aqui, uma equação em x e y, tá? Mas a questão é a seguinte: existem outros sistemas de coordenadas diferentes do cartesiano que também são convenientes, em muitas situações são mais convenientes do que o cartesiano. Em algumas outras, claro, o cartesiano é melhor, tem mais propriedades convenientes do que o polar. Mas o sistema polar é realmente um sistema bem interessante e, de fato, ele tem diversas aplicações. Então, basicamente, a conversa começa do mesmo jeito. Eu tenho um ponto no plano e quero representar algebricamente esse ponto no plano. Então, de que maneira eu posso representar? Então, além daquela maneira cartesiana, a maneira polar que nós vamos definir aqui, discutir aqui, é a seguinte: nós consideramos um referencial que agora é composto de um ponto, chamado polo, e uma semirreta, que é chamado eixo polar. Uma vez fixado esse referencial, qualquer ponto do plano eu posso associar com um par de números. E esse par de números, eles vão representar exatamente o seguinte: um deles vai medir o ângulo entre o eixo polar e o segmento que vai do polo até o ponto P, e o outro número é a distância, né? Então, essa distância é simbolizada por R e o ângulo no sentido anti-horário simbolizado por θ. Então, qualquer ponto do plano eu posso localizar a partir dessas duas medidas: um ângulo entre 0 e 2π e uma distância até o polo, tá? Então, aqui, na maioria das situações que a gente vai discutir, esse vai ser o domínio dessas variáveis R e θ. R maior ou igual a zero, o igual a zero vai dar justamente no polo, e θ entre 0 e 2π. Bem, vale a pena comentar que, às vezes, por conveniência, por praticidade, para que uma fórmula seja bem definida, né, para valores de R e θ, é conveniente, ao invés de considerar o intervalo 0 e 2π, considerar um outro conjunto para a variação do θ, por exemplo, menos π a π ou algum outro conjunto conveniente. Mas isso, quando aparecer, a gente discute. Tá? Então, esse é o sistema polar. É um sistema realmente muito simples. Tá? E agora a gente vai ver aqui um exemplozinho, né? Considere, então, um sistema polar. Está aqui o polo, aqui o eixo polar. Aqui tem um subjacente, aqui, digamos assim, um sistema cartesiano por trás, para a gente visualizar melhor as coordenadas polares e as cartesianas de cada ponto que vai aparecer. Tá? Então, é o seguinte: o exercício é, para cada θ
nesse conjunto aqui, para cada valor do ângulo nesse conjunto, eu quero plotar o ponto em coordenadas polares R e θ. Só que o R aqui, ele está amarrado com o θ. Então, para cada valor de θ, você calcula o R dessa maneira, seno de θ. Aí, você tendo θ e R, você pode plotar os pontos no sistema polar. Então, por exemplo, para θ igual a zero, a gente vai ter a origem, porque daí vai ter R igual a zero, θ igual a zero, vai ter a origem. E assim por diante. Para cada valor de θ aqui, ó, a gente vai tendo os pontos, né? Por exemplo, para θ igual a π sobre 2, o seno é 1, então aqui essa distância é 1, né? E o ângulo π sobre 2, ou 90 graus. E assim por diante, tá? Então, nós temos aqui esses pontos plotados em coordenadas polares. A gente pode até olhar, né, aqui em relação às coordenadas cartesianas de cada ponto. Por exemplo, esse ponto aqui é o ponto de coordenadas cartesianas 0 e 1. Mas em coordenadas polares é o ponto π sobre 2 e 1. Tá? Bem, uma pergunta aqui que pode ser interessante é o seguinte: se tem algum palpite do que seja esse conjunto, se a gente, ao invés de considerar apenas esses valores de θ, considerar todos os valores de θ entre 0 e π? Talvez olhando aqui não dê para ver direito, mas se a gente plotar mais alguns pontos, né, escolhendo mais alguns pontos, mais alguns valores de θ e o R dessa maneira, e plotando, a gente vê isso aqui. E agora acho que dá para ter um palpite, né, que é uma circunferência. E, de fato, a gente vai comprovar isso no próximo exercício. Tá? Então, o próximo exercício é justamente comprovar que é uma circunferência, o conjunto dos pontos satisfazendo aquela equação. Então, vamos considerar o sistema polar, a circunferência de raio meio centrada no ponto de coordenadas polares meio e π sobre 2, né, que é esse ponto. Nós vamos ver que essa circunferência, a equação dela é justamente aquela R seno θ, do exercício anterior. Tá? E para a gente enxergar isso, nós vamos construir um ponto qualquer da circunferência, tá? De coordenadas R e θ, e nós vamos olhar para esse triângulo OPQ, onde OQ é um diâmetro, e, portanto, sendo OQ um diâmetro, esse ângulo em P é 90 graus, é um ângulo de π sobre 2, é um ângulo reto. Então, esse triângulo aqui é retângulo, porque é uma das propriedades que nós conhecemos, e já vimos aqui, inclusive em geometria analítica, né, usando o produto interno, que esse ângulo, de fato, é de π sobre 2, de 90 graus. Então, tendo esse triângulo retângulo, aí nós vamos olhar para o ângulo θ, que é o ângulo... a referência angular do ponto P. Então, esse ângulo θ aqui, note que como aqui é π sobre 2, esse ângulo aqui é o que falta para π sobre 2. Como aqui é π sobre 2, esse ângulo aqui de cima também é θ. E a hipotenusa desse triângulo é igual a 1. Tá? E os ângulos iguais, como nós discutimos, então esse ângulo aqui é θ também, assim como esse. Então, como a hipotenusa é 1, porque é o diâmetro, aplicando aqui seno de θ igual a cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto é R, então fica R igual a seno θ. Tá? Então, aqui nós temos a comprovação de que aquela equação é uma circunferência. Agora, vamos ver um outro exemplo de uma reta. Como que caracteriza algebricamente uma reta no sistema polar? Então, está aqui o sistema polar, né, o polo e o eixo polar. E eu quero considerar a reta que passa pelo ponto 1 em π sobre 2, em coordenadas polares, né? Então, 1 é a distância e π sobre 2 é o ângulo. E essa reta paralela ao eixo polar. Pois bem, para a gente equacionar essa reta, né, caracterizar algebricamente todos os pontos dela usando coordenadas polares, nós vamos pegar um ponto genérico, tá? Nós vamos pegar um ponto genérico dessa reta, e ver que aqui eu tenho o θ, aqui eu tenho R, e aqui é igual a 1, porque essa reta sendo paralela, e essa distância aqui sendo 1, então essa distância é 1 também. E daqui sai direto a relação, seno θ é 1 sobre R, portanto a equação dessa reta chamamos a reta de S, a equação dessa reta é R seno θ igual a 1. Simples também, né?
Então, note que a equação dessa reta em coordenadas polares é bem diferente da equação de uma reta se fossem coordenadas cartesianas, né? No caso de uma reta horizontal, seria do tipo y igual a constante. Então, aí a gente compara que alguns objetos têm equações polares mais simples, alguns objetos têm equações polares mais complicadas. Por exemplo, uma circunferência centrada na origem, a equação polar é simplesmente r igual a uma constante. Bem mais simples do que nas coordenadas cartesianas. Agora vamos ver um outro exemplo. Esse a gente não vai fazer conta, é só para ilustrar, né, como podem ter coisas bem interessantes quando você usa coordenadas polares. Então, considere essa equação, né, da mesma forma como nós consideramos agora há pouco a equação r igual a seno θ, aqui é uma equação um pouco mais complicada. R igual a exponencial de seno de θ, menos isso aqui, etc. Essa equação, chamada equação de uma borboleta, já vai ficar claro por quê, né, a palavra borboleta. E nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos antes, só que nós vamos escolher todos os valores de θ. Para cada θ entre 0 e 2π, a gente vai calcular o r dessa maneira e plotar o ponto rθ em coordenadas polares. Vamos ver o que vai dar, então. Tá? Então, aqui está o sistema polar. Aqui uma barrinha que vai mostrar o θ variando de 0 a 2π. Tá? E agora a gente vai plotar. Eu vou tirar esse polo aqui, esse eixo polar, só para limpar um pouco a figura. Nós vamos ver agora, à medida que o θ vai variando entre 0 e 2π, aqui nessa barrinha, a gente vai vendo os pontos sendo marcados aqui no sistema polar, em azul. Tá? Então, aqui a gente observa o θ variando e os pontos r, θ sendo plotados. E já está ficando claro por quê, né? Que o nome dessa equação é a equação da borboleta, tá? Justamente por causa disso. Tá ok? Então, agora, vamos discutir uma coisa que é muito natural de se perguntar, é justamente a relação entre as coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Para isso, nós vamos fixar os dois sistemas, por conveniência. O sistema, o eixo do sistema cartesiano, o eixo das abscissas, coincide com o eixo polar, a origem coincide com o polo e o eixo das ordenadas, né, passando pela origem perpendicular. Então, considerando os dois sistemas nessa posição, né, o eixo polar coincidindo com o eixo das abscissas, nós vamos ter relações bem simples entre as coordenadas r e θ, as polares, e as coordenadas A e B, desse ponto P aqui, que são as cartesianas. Pois bem, justamente, aplicando as relações básicas aqui, por exemplo, Pitágoras e seno e cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno e cateto adjacente sobre hipotenusa. Né? Então, Pitágoras diz que r ao quadrado igual a quadrado mais b quadrado, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Aqui a gente também pode ler assim como A igual a R cosseno θ, para isolar cartesiano em função dos polares, né? A igual a R cosseno θ. E a outra é seno θ igual a B sobre R, né? E também pode ser lido como B igual a R seno θ. Então, daqui a gente estabelece rapidamente, por exemplo, as coordenadas num sistema, quando você conhece as coordenadas no outro sistema. Agora a gente pode voltar para aquele exemplo, aquele exercício 2, e analisar à luz dessa relação entre as cartesianas e as polares. Então, aqui a gente tem aquela circunferência, aqui o sistema polar, o sistema cartesiano está aqui atrás, e a gente vai obter essa mesma equação, só que agora usando uma outra abordagem. Então, com esse sistema cartesiano, plotando agora aqui o eixo y também, né? Essa circunferência está centrada no ponto 0, meio, e tem raio meio. E, portanto, a equação dela é isso aqui, né? Uma equação cartesiana com centro 0, meio e raio meio. Ora, substituindo agora das relações que a gente viu, né? Que x abscissa é igual a r cosseno θ e ordenada igual a r seno θ, ó. Abscissa é r cosseno θ e ordenada é r seno θ. Fazendo essas continhas, algumas coisas vão se cancelar aqui, etc. E nós chegamos facilmente nessa equação. Tá? Então, aqui a gente tem também um exemplozinho que mostra essa relação entre essas coordenadas. Tá? Um bom exercício aí de pesquisa é você procurar na internet as diversas equações polares e as ilustrações dessas equações. Tem vários conjuntos
interessantes, bacaninhas, assim como a gente viu da borboleta, aqui uma circunferência. Tem coração, né, a chamada cardioide, que também é dada por uma equação polar razoavelmente simples. Então, na internet você pode achar diversos exemplos de conjuntos bem bacaninhas com as suas equações polares. Tá? Então, ficamos por aqui. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Pois bem, essa discussão sobre coordenadas polares, nós ainda vamos continuar. Essa aqui foi a primeira parte, mas nós vamos continuar essa discussão numa segunda parte, justamente falando daquelas curvas discutidas aqui em geometria analítica, que são as cônicas, elipse, parábola, hipérbole. Então, isso vai ficar para a nossa próxima discussão. Tá? Até logo, então. Até.